Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Amém. Isso aí. Só vou tomar um pouquinho aqui, só para não fazer puchacheira, como diz a minha mãe. Aleluia. Louvamos e bendizemos ao nome do nosso Deus. E hoje a porção que o Senhor tem para nós, ela está ali no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Eu quero convidar aqueles que podem a ficar em pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Mateus no capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. E as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, eu estou sem óculos, então vocês me desculpem. Disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez, ainda na Tua presença, Senhor, nós nos voltamos a Ti, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos e agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu amor. E Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja agora o Teu Espírito, Senhor, a guiar e conduzir todas as coisas nesta noite. Senhor, que não seja eu, que não seja, Senhor, a minha carne, não seja, Senhor, a minha mente, não seja nada aquilo que eu estou pensando, mas que seja única e exclusivamente o Teu Espírito a guiar e conduzir todas as coisas nessa noite. Que seja o Teu Espírito a ministrar na minha vida e através da minha vida, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, o Senhor possa abrir o nosso coração, que sejam como terra fértil, Senhor, ao receber a semente que será lançada, que é a Tua palavra, que, Senhor, essa semente ela possa germinar, dar frutos, e esses frutos possam permanecer e gerar mais frutos ainda, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Podem se assentar. Aleluia. O texto que nós lemos agora, então, ele é na sequência de Mateus 24. Mateus 25 é na sequência de Mateus 24. Mas em Mateus 24, o Senhor Jesus, ele traz ali o seu sermão profético, onde ele anuncia a respeito das coisas que iriam e irão acontecer como sinal do fim dos tempos. E como já comentei da última vez, nós iremos entender ou iremos estudar esse
sermão, iremos estudar um pouco a respeito desses sinais, mas eu entendo que é importante a gente entender tudo aquilo que o Senhor quer que nós prestemos atenção antes de nós lermos a respeito disso, porque depois que Jesus ele vem e traz ali esse sermão, depois ele vem e ministra aos seus discípulos, ele ministra às pessoas que estavam ouvindo o que elas deveriam aprender ou o que elas deveriam considerar a respeito daquele sermão. E nós estamos fazendo o contrário. A gente está fazendo como em prova. Vamos ler primeiro qual que é a resposta para depois a gente ler a pergunta e entender o que a gente deve prestar atenção. Então aqui nós estamos estudando. Na última vez em que eu vim ministrar aqui, o Senhor ministrou a nós a respeito do servo fiel e o servo prudente e sensato versus o servo mau e hipócrita. E o Senhor chamou a nossa atenção que no final dos dias, no final dos tempos, a igreja ela seria composta por pessoas que estariam aguardando a volta do Senhor e outras que não. E aquelas que estariam aguardando a volta do Senhor, aquelas que são os servos fiéis, servos sensatos, eles deveriam estar alimentando uns aos outros e servindo uns aos outros, enquanto o servo mau e hipócrita, ele era aquele que falava assim: eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar, eu vou tentar tirar proveito do máximo que eu posso, porque afinal de contas, o meu chefe, o patrão, o meu Senhor, ele se demora a chegar. E o Senhor então chamou a nossa atenção a respeito disso, e hoje o Senhor, então, vale a pena nós nos lembrarmos também que esses livros, quando eles foram escritos, eles não eram divididos em capítulos. A divisão em capítulos e versículos veio séculos e séculos depois para ajudar na leitura e estudo das Escrituras. Mas, então, a gente tem que entender isso tudo como um texto corrido, onde Jesus, então, ali, ele veio, ministrou a respeito do fim dos tempos, ele veio e falou a respeito da diferença do servo que estaria atento, do servo que não estaria, e ele continuou então nesta parábola que nós lemos hoje. E essa parábola ela é uma parábola muito especial, porque ela descreve a volta do Senhor Jesus como um casamento. E nós entendemos assim, e a palavra ela apresenta não apenas aqui, mas ela apresenta em outras partes a volta de Jesus como as bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus, ele é o noivo. O Senhor Jesus é aquele que então tem uma noiva, e a sua noiva é a igreja. Somos nós. Nós somos a noiva do Cordeiro. Mas aqui nós não estamos representados como a noiva. A igreja, nesta parábola, ela está representada como 10 virgens. As virgens, elas eram as damas de honra da noiva. Elas eram aquelas que aguardavam junto com a noiva a chegada do noivo. E nós, então, como igreja, somos representados nessa parábola como estas 10 virgens. E nós podemos ver que também aqui, o Senhor Jesus, ele faz diferença, ou ele traz virgens diferentes que estavam ali esperando. 5 dessas virgens, 5 dessas damas, elas eram pessoas que eram prudentes, e outras eram insensatas. E dessa forma, o Senhor chama a nossa atenção do seguinte: mesmo dentro da igreja, existem e existirão pessoas que estarão prudentes e outras que não serão prudentes. Pessoas que estarão atentas e outras que não estarão. Pessoas que estarão preparadas e outras que não estarão. E aqui então, voltando ao começo do versículo, nós vemos ali do versículo 1 ao versículo 4, que o Senhor Jesus, então, ele vem e ele comenta ali, então,
dizendo então que são essas 10 virgens, e elas pegaram as suas candeias, ou as suas lâmpadas, e elas saíram para se encontrar com o noivo. E aqui é importante a gente entender um pouquinho do contexto disso. A gente está acostumado com o nosso casamento, eu vou dizer, ocidental. E no casamento que nós estamos acostumados, o noivo e a noiva, eles então noivam, e eles então anunciam a data do casamento. E essa data então ela é sabida por todos, o horário é sabido por todos, o local é sabido por todos. E todos então vão ao evento do casamento, na data e hora marcada. Mas o contexto aqui desse texto, ele está num contexto diferente do nosso. Aqui o Senhor Jesus ele estava na Galileia. Ele estava numa região da terra de Israel, e o casamento galileu, mais especificamente, ele é bem diferentão. E por isso que o Senhor, ele traz a nós a sua volta como esse casamento. E eu quero encorajar vocês, quem tiver chance. Existe um filme, um documentário chamado Antes da Ira. E esse documentário, ele conta a respeito dessas características do casamento galileu. E ele conta que, por exemplo, o noivo e a noiva, então, comprometidos um com o outro, eles se separam por um tempo. E o noivo vai para a casa do seu pai preparar uma morada para eles. E o noivo, ele vai preparando as coisas. E a noiva, ela só tem que se preparar para o dia do casamento. E enquanto o noivo ele vai trabalhando, a noiva ela vai se preparando. Até o dia em que o pai, ele diz ao noivo, vai buscar a sua noiva. Quem vê semelhança dessas coisas na volta de Jesus? O noivo chega, o pai chega ao noivo e fala, agora é hora de você buscar sua noiva. E o noivo vai. E essas virgens, elas estão ali com a noiva, elas são companheiras da noiva e elas estão aguardando junto com a noiva o momento do noivo chegar. E essas virgens, elas usavam essas lâmpadas, porque quando dizia-se o noivo está chegando, elas iam ao encontro do noivo e elas iluminavam o caminho do noivo para se encontrar com a noiva. E por isso elas tinham essas lâmpadas, porque o casamento, ele se dava à noite. Ele se dava não durante o dia, mas quando anoitecia, o pai falava para o noivo, vai buscar a sua noiva. Então, a noiva e as suas damas, as suas companheiras, elas deviam estar atentas e estar preparadas. E esse é o contexto dessa parábola. Então, diante disso, ninguém sabe quando o noivo virá buscar a noiva, por isso, então, é importante estar atento. Por isso que Jesus ele traz essa parábola na sequência do seu sermão profético, onde ele chega então e fala assim, olha, então estejam preparados, porque assim como as virgens aguardam com a noiva, será assim no reino de Deus. 10 virgens estarão com as suas lâmpadas preparadas para se encontrar com o noivo. E aí nós vemos no próximo versículo que ele diz assim, 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. E na sequência diz que as insensatas, elas pegaram as suas lâmpadas, mas elas não levaram óleo, enquanto que as prudentes, elas levaram óleo nas suas, em vasilhas, junto com as suas lâmpadas. Então, a lâmpada, ela teria duração suficiente para um encontro.
no tempo determinado. Caso isso acontecesse sem demora. E aqui vem a chave dessa parábola. O noivo demorou. Aos olhos de quem esperava, o noivo demorou a chegar. E o noivo, ele demorou a chegar, e então o que aconteceu no versículo 5 diz que elas então ficaram com sono e adormeceram. E vejam que todas adormeceram. As insensatas e as prudentes. Mas qual era a diferença entre elas? Aquelas que eram prudentes, elas estavam preparadas com óleo extra. Elas estavam preparadas para que, caso demorasse, caso elas precisassem, elas tivessem recursos suficientes para encontrar com o noivo. Que elas estivessem, mesmo que o noivo, se ele não viesse como esperado no começo da noite, mas se ele viesse em alta madrugada, que elas teriam luz suficiente para ir ao encontro do noivo e então poderem entrar no casamento. Então, a parábola, aquilo que o Senhor quer ministrar através dessa parábola para nós, aquilo que o Senhor quer ministrar para nós nessa noite, a questão agora não é estarmos vigilantes ou estarmos acordados ou dormindo, mas é a respeito de estarmos preparados para a volta do Senhor. Será que a gente está preparado? O que é esse preparo, Gu? Aqui a palavra ela nos mostra que esse preparo, então, ela tem a ver com esse azeite. E o azeite é a unção do Senhor. É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É quanto que nós nos enchemos do Senhor enquanto a gente espera. E aqui é importante a gente lembrar também do seguinte: as prudentes, elas já carregavam esse azeite. Elas já esperavam com aquele azeite. Enquanto as insensatas, elas não tinham reserva. E quando nós vemos isso para a nossa vida, nós vemos que esse azeite, que esse preparo, ele na verdade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, ou voltarem nas suas Bíblias. Nós vamos ali até ao livro de Levíticos. O livro de Levíticos, no começo ali da Bíblia, nós vamos ler o capítulo 24. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Levíticos, no capítulo 24, do versículo de 1 a 4, diz assim na minha versão: Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Aqui o Senhor então ministrando a Moisés a respeito do tabernáculo. Uma das partes ou um dos utensílios que existiam no tabernáculo era a menorá, que é o candelabro que ele tem 7 braços. Ele era de ouro puro batido e ele ali deveria estar aceso todo o tempo diante do Senhor. Na verdade, o texto ele diz que ela deveria estar acesa. Olha ali o que diz no versículo 3. Diz ali que ele manterá as lâmpadas acesas diante do Senhor do entardecer até amanhã.
quando é que o noivo vem? Assim como o noivo vem de noite, e as virgens elas deveriam estar com as suas lâmpadas acesas, preparadas. Assim o Senhor já dizia ali no tabernáculo que o candelabro ele deveria com azeite estar aceso diante do Senhor do entardecer até amanhã, durante a noite. E aqui nós vemos que esse azeite, ele era aquele que deveria estar, ele representa a presença do Senhor no meio do povo. Representa a presença do Senhor no meio do seu povo. E quando nós vemos e falamos que nós, como virgens, precisamos desse azeite, nós precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas. Mas eu quero chamar a atenção, voltando ali ao capítulo 25 de Mateus. Quando nós olhamos ali a respeito do versículo 6, a partir do versículo 6, diz ali que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. O Senhor está chamando a nossa atenção de temos que estar preparados. E nesse versículo nós vemos que esta preparação, ela é individual. Essa preparação, esse azeite, esse relacionamento com Deus, ele é individual. Mas, Gu, a gente tem aprendido que a gente tem que andar como igreja, e nós temos aprendido que nós devemos nos incentivar uns aos outros nesse caminhar, e é isso que nós fazemos. Mas eu não posso fazer nada por vocês, e vocês não podem fazer nada por mim, porque é diante de Deus eu vou ter que prestar conta da minha vida. Diante das dificuldades da vida, vai depender de quanto eu me relaciono com Deus. De quanto que eu estou cheio desse azeite ou não. De quanto eu estou me preparando. E é importante a gente lembrar, o preparo vem antes da hora do noivo. Porque quando as insensatas elas saíram para buscar, o noivo passou. E assim é na nossa vida. Nós precisamos estar preparados. E Gu, como é que a gente pode se preparar? Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós temos que buscar nos encher dessa unção do Senhor nas nossas vidas. E existem 3 hábitos espirituais, pelo menos, que nós precisamos desenvolver. A oração. Nós precisamos desenvolver a leitura da palavra. E nós precisamos desenvolver o hábito de louvar e adorar a Deus. Só que sabe qual é o problema? A gente muitas vezes é do insensato. A gente fala assim: divide o que você tem comigo. Será que a gente tem sido do insensato? Não estou entendendo, Gu. A palavra do Senhor apresenta esse alimento, esse preparo, de uma outra forma também. Nós estamos vendo aqui como azeite, mas ele também apresenta isso como alimento. E a palavra ela traz que existe o leite espiritual e existe o alimento sólido. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias e nós vamos ler um pouquinho a respeito disso. Vamos ver ali o que diz em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Olha só o que diz ali nos versículos 2 e 3.
1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então aqui a palavra nos apresenta o seguinte: quando nós somos novos na fé, quando nós estamos começando a nossa caminhada, nós somos como uma criança recém-nascida. E como uma criança recém-nascida, nós somos amamentados, recebemos o leite daquele que nos gerou. Nós recebemos o leite, então, no caso da mãe, o recém-nascido, assim como recebe o leite da mãe, nós, recém-nascidos na fé, recebemos o leite de outras pessoas que vêm, leem a palavra, oram diante do Senhor, louvam e adoram a Ele e nos ensinam como fazer isso. E nesse processo, então, aquela pessoa, normalmente uma pessoa que já tem mais experiência na fé, que tem caminhado mais na fé, uma pessoa que conhece da palavra do Senhor, ela vem, ela recebe aquilo e ela passa para nós como leite. Assim como a mãe, que ela come, ela bebe, o seu corpo processa aquilo e ela alimenta o bebê através do leite. Assim também nós recebemos o leite espiritual. Mas eu não sei vocês, mas hoje em dia se eu tomo leite me faz mal. Se eu viver de tomar leite, eu vou passar fome. Eu não vou me alimentar. Vai sentir falta. E na verdade, o meu corpo, nós aprendemos que muitas pessoas desenvolvem uma intolerância ao leite. Assim é também na nossa vida espiritual. Quando a gente toma leite, à medida que a gente vai andando na fé, de leite a gente não vai sobreviver. O leite é o azeite ralo. É o azeite só na lâmpada. O que é o leite, Gu? Tudo aquilo que eu dependo de alguém. E qual é a diferença? Vamos agora em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, no capítulo 3, os primeiros 3 versículos. Diz assim na minha versão, 1 Coríntios 3, versículos 1 ao 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. E vamos agora a Hebreus, no capítulo 5. E olha só, quão mais forte, quão mais relevante é a chamada de atenção que o Senhor nos dá ali em Hebreus, no capítulo 5, os versículos 12 ao 14. Então, o autor de Hebreus, ele diz assim a quem ele escreveu: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então aqui o autor de Hebreus, ele nos diz, o que é o alimento sólido? É o exercício constante. É a gente praticar ler a palavra, é a gente praticar a oração, é a gente praticar o louvor, é a gente praticar a adoração, é a gente praticar o jejum. Esse é o alimento sólido, porque o alimento sólido é aquele que a gente recebe e a gente digere. É aquele que a gente vai ler a palavra e quando a gente lê e fala assim, uau, era isso que Deus revelou para mim. E às vezes aquilo que o Senhor revelou para mim, Ele não revelou para outra pessoa,
Por quê? Porque eu estou passando por aquilo e outra pessoa não. Quando eu começo a me alimentar sólido, quando eu começo a buscar o que a palavra me diz, quando eu passo a buscar o Senhor em oração, quando eu passo a aprender a louvar a Deus, eu começo a desenvolver e a absorver aquilo que eu tenho recebido. E dessa forma eu vou criando recurso, eu vou criando reserva. Eu vou deixar de ter só aquilo que eu preciso para a minha lâmpada, mas eu vou começar a ter óleo de reserva. Sabe por quê? Porque quando faltar o óleo na lâmpada, eu sei onde buscar. E eu vou direto à fonte buscar. Até porque também, queridos, todo mundo tem luta. E às vezes a gente quer e a gente conta que alguém possa vir ao nosso encontro e nos ajudar naquele momento difícil, e a gente está aqui para isso sim, mas haverá situações onde vai estar todo mundo na batalha, vai estar todo mundo na luta. Por isso, nós precisamos ter a nossa reserva, porque não nos enganemos. O Senhor tem falado no nosso meio a respeito da apostasia. O que é apostasia? Deixar de crer em algo. E se eu não me carregar, se eu não tiver os recursos necessários para aguentar a espera, pode ser que eu precise ir comprar. E quando eu for comprar, o noivo passou. É bom a gente ouvir a palavra. É bom a gente ouvir louvor. É bom a gente pedir oração. Mas a gente precisa desenvolver esses hábitos. Porque quando eu estou ouvindo de alguém, eu estou recebendo o leite que essa pessoa, mas certamente os nutrientes que aquela pessoa recebeu foram muito mais do que aqueles que eu recebi. Certamente a saciedade que aquela pessoa teve ao ler e trazer aquilo foi muito mais do que aquilo que ela passou. Nós precisamos desenvolver esses hábitos. Mais uma vez, é bom assistir pregação? Mas vai ler a palavra. Eu não sei ler a palavra, pede ajuda. Mas como que eu faço? Há 1 ano atrás, mais ou menos, foi disponibilizado um plano bíblico para ler o Novo Testamento, 30 semanas. Eu fiz acho que 5 cópias. Eu estou com uma. Somos mais que 5 pessoas. Não estou dizendo que tem que ser isso. Não estou dizendo que é dessa forma. Mas nós precisamos desenvolver isso. Sabe por quê? Porque a gente só vai esperar se a gente amar. E a gente só vai amar se a gente se relacionar. Eu amo a Gra. E eu posso ficar tempos e tempos falando a respeito do meu amor pela vida da Gra e quanto ela é a mulher da minha vida, e vocês não vão amá-la mais ou menos por aquilo que eu disser. Mas se vocês tiverem chance de conversar com ela, se vocês tiverem chance de conviver com ela, talvez vocês a amem como eu a amo. Mas não é por aquilo que a gente ouve. É por aquilo que a gente vive. É por aquilo que a gente faz na prática. É esse relacionamento que a gente precisa ter com o nosso noivo. Nós somos a noiva. E como que a gente vai passar a vida inteira com alguém que a gente nem conhece? Como que a gente vai poder saber como agradá-lo se a gente não lê o manual que ele deixou para nós? Como que eu vou saber o que ele pensa e o que ele espera de mim se eu não busco ouvir a voz dele quando eu vou a ele? Quando eu oro, mas eu também me calo para ouvir o que ele tem para dizer.
quando eu vou ouvir o que Ele tem para dizer através da palavra? Como que eu posso amar se eu não exalto as qualidades que Ele tem, se eu não paro para olhar, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele fará, e olhar e falar assim, uau, como Ele é maravilhoso. É esse o azeite que a gente precisa ter. A gente precisa buscar, a gente precisa se preparar, porque essa preparação, nós estamos aqui incentivando, nós estamos aqui dia após dia, semana após semana, realmente batendo muitas vezes na tecla, e eu vou dizer, muitas vezes eu estive aí e eu ouvia e falava, puxa, de novo, mas é importante a gente entender que se nós não estivermos preparados, talvez a gente seja como as 5 virgens, que elas depois bateram na porta, mas elas não foram reconhecidas pelo noivo. Jesus está voltando, queridos. O tempo da sua volta está cada dia mais perto. Nós temos que estar preparados antes da chegada dele, porque depois que ele chegar, aí ele vai julgar. Nessa semana nós aprendemos no estudo bíblico a respeito da negligência, como uma das causas das tribulações na nossa vida. E a gente aprendeu que o negligente, entre outras coisas, uma definição para negligente é aquele que não dá importância, é aquele que tem falta de cuidado, falta de interesse, falta de importância. E o Senhor ministrou a nós ali no estudo dizendo que se nós ouvimos a palavra do Senhor e não colocamos em prática, nós somos como aquele homem que construiu uma casa sem alicerce. Ele foi negligente. O Senhor está chamando a nossa atenção que nós devemos estar preparados. O Senhor está chamando a nossa atenção que Ele quer relacionamento, e o Senhor tem falado isso através da vida do pastor para nós. O Senhor quer relacionamento. A hora é agora. Como nós temos visto, como o Senhor tem ministrado, o dia do Senhor é hoje. É hoje que a gente tem que começar. É hoje que a gente tem que se preparar para que nós sejamos das virgens as prudentes e não as insensatas. Amém? Para terminar, eu quero convidá-los, ali em Hebreus, a irem no capítulo 10, os últimos versículos, a partir do versículo 32. Hebreus 10, 32, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. E algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos,
mas do que creem e são salvos. A palavra fé, que tem ali no versículo 38, e depois aparece crer no versículo 39, no original é a mesma palavra que significa perseverar. Perseverar. Nós precisamos, como igreja, perseverar. Eu tenho cada vez mais me convencido que a palavra que nós devemos guardar no nosso coração é perseverança. Continuar, não desistir. Perseverar. A gente, mas eu busco a Deus e eu não ouço. Persevera. Continua. Mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. Persevera. Continua. Mas eu paro para orar e logo me perco. Persevera, continua. Irmãos, eu costumo dizer que a gente está no jogo da vida. E cada um de nós é um pininho naquele jogo. E não importa quem está na frente, quem está atrás. O que importa é que nós, como aquele pininho, estejamos sempre em movimento. Ainda que seja um passo, ainda que seja um pouquinho, cada dia, a gente deve estar em movimento. A gente deve estar buscando o Senhor. Gu, eu não consigo orar 1 hora. Você não precisa orar 1 hora, começa 5 minutos. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ler um capítulo, lê um versículo. Introduza hábitos na sua vida, mas busque você o seu preparo diante do Senhor. Busque o alimento sólido. E a criança, quando ela é introduzida no alimento sólido, ela não come um prato de feijoada. É uma frutinha aqui, é uma frutinha ali, é uma papinha, é algo diferente. E aos poucos a criança ela vai sendo introduzida ao alimento sólido até um dia que chega como eu e aí bate um pratão de feijoada. Mas é de pouquinho em pouquinho. Mas é importante que nós estejamos preparados, perseverando. Mas Gu, eu tenho dificuldade, eu também. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os olhos como eu. E eu quero te convidar nesse momento a você pedir ao Senhor ajuda, porque a palavra do Senhor ela nos diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Senhor, a Tua palavra ela nos diz que sem Ti nós não podemos fazer nada. Mas nós sabemos também, Senhor, que o Senhor é aquele que diz ali, Senhor, na carta de Tiago, Senhor, que diz que se pedirmos sabedoria, o Senhor é aquele que nos dá, Senhor, porque o Senhor nos dá abundantemente, Senhor. A Tua palavra também nos diz, Senhor, que se nós precisarmos de alguma coisa, nós devemos pedir a Ti, Senhor, porque o Senhor dará, Senhor, a nós, Senhor, aqueles que pedirem, Senhor. Se nós, sendo maus, não negamos algo, Senhor, aos nossos filhos, que dirá o Senhor, não negará a nós o Espírito Santo, aquele que pedir. Por isso, Senhor, nós queremos Te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar como igreja, que o Senhor possa nos ajudar a cada um, Senhor, individualmente, Senhor, a perseverar em Ti, a buscar, Senhor, Te conhecer, Senhor, que nós estejamos preparados, que nós não sejamos, Senhor, daqueles que são insensatos, que nós, Senhor, não deixemos para a última hora, para então, Senhor, a gente poder tomar alguma atitude, mas que, Senhor, no dia que se chama hoje, como o Senhor tem ministrado às nossas vidas, que o Senhor possa, Deus, nos levar a nos preparar, nos levar a buscar esse azeite, a buscar, Senhor, essa unção. Senhor, que seja, Senhor, no dia que se chama hoje, Senhor, que nós possamos começar a orar a Ti, conversar contigo, Senhor. Não tem fórmula pronta, basta a gente falar contigo, Senhor, e o Senhor é aquele que nos ouve e o Senhor é aquele que fala conosco também. Senhor, que seja no dia que se chama hoje, que o Senhor possa nos ajudar a ler a Tua palavra,
palavra, a buscar, Senhor, a tua palavra, buscar saber o que o Senhor tem para dizer a nós e que o Senhor possa nos ensinar qual é, Senhor, o teu propósito, Senhor. Como ler. Senhor, que quando lermos, Senhor, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, de forma, Senhor, que a gente possa, Senhor, entender a Tua palavra. Também, Senhor, nos ajuda a identificar os tesouros que estão escondidos na Tua palavra. Senhor, aquilo que nós precisamos receber, que seja o Teu Espírito a ministrar a nós. Senhor, nos ajuda também a reconhecer a Tua mão em tudo, Senhor. No sol, na chuva, no dia, na noite, na saúde, também na doença, Senhor, na alegria, na tristeza, que o Senhor possa nos ajudar a ver o Senhor em todas as coisas e reconhecer a Ti e Te louvar por isso, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, e que o Senhor possa encher o nosso coração, a nossa boca, Senhor, a nossa vida de louvor a Ti, de adoração a Ti, porque o Senhor é digno de receber. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados, a sermos, Senhor, aqueles, Senhor, que estarão, Senhor, municiados do azeite, Senhor, para esperar. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor vai voltar, mas sabemos também, Senhor, que nós precisamos esperar com paciência, que nós devemos estar preparados, Senhor, preparados hoje, Senhor, mas também, Senhor, com uma capacidade de aguentar o tempo que for, e se for toda a nossa vida, que possamos, Senhor Deus, esperar com ânimo, paciência, Senhor, todos os dias da nossa vida, preparando-nos, Senhor, para o dia do nosso encontro, Senhor. E, Senhor, ainda que não seja na nossa geração, ainda que não seja na nossa vida, que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam ver em nós esse anseio, essa fome, essa vontade, Senhor, essa perseverança tal, Senhor, de forma, Senhor, que eles sejam também, Senhor, incentivados a preparar, estarem preparados a perseverar, e assim eles possam, Senhor, assim fazer na sua geração e na sua vida, e influenciar as gerações futuras, até que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos as nossas vidas diante de Ti e Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, porque, Senhor, sem Ti nós não podemos coisa alguma. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.